Olá, aqui é a Fabiana e nós vamos continuar com alguns conceitos introdutórios. Nesse vídeo, nós vamos falar de operações combinadas. Nós já vimos essas duas operações separadamente, o deslocamento e o escalonamento. Vamos relembrar rapidamente, né? Se eu tiver y de t igual a x de t menos 3, por exemplo, o sinal x vai sofrer um atraso de 3 unidades e, assim, deslocar para a direita. Ao contrário, se fosse um avanço, um deslocamento para a esquerda, eu teria um x de t mais 3, por exemplo. Já o escalonamento, a gente tem, por exemplo, um y de t igual a x de 2t, né? Que a gente está fazendo uma compressão no meu sinal x. Ou, se fosse uma expansão, eu multiplicaria essa variável t, por exemplo, por meio. Mas como que vai funcionar, então, se a gente juntar essas duas equações? Por exemplo, se eu pegar e fazer a operação y de t igual a x de 2t mais 3. Eu estou combinando duas operações. Eu tenho o deslocamento e tenho o escalonamento aqui. Nós temos aqui dois exemplos do que poderia acontecer quando a gente combina essas duas operações, o deslocamento com o escalonamento. No primeiro, eu tenho aqui o meu sinal x de t, eu faço primeiro o deslocamento, né? Ele sofreu um avanço de 3 unidades, e depois eu pego esse sinal deslocado e faço a compressão. O de baixo, ele pega o mesmo sinal de referência, x de t, faz primeiro a compressão e depois ele desloca o sinal. Repara que gerou resultados diferentes. E aí vem a pergunta: qual dos dois, então, que está correto? Existe a regra de precedência. Primeiro deve ser feito o deslocamento e depois o escalonamento. Logo, a gente percebe que esse seria o resultado correto e esse aqui estaria errado. Vou fazer aqui um exemplo de operações combinadas de um método que a gente pode utilizar, que é o método da substituição. Ao invés de fazer as duas operações separadas, a gente faz matematicamente de uma vez. Então, se eu colocar aqui amplitude 2, amplitude 1, tempo 1, 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5, 0. Vou colocar aqui no menos 2, 0 também. Então, sinal x, minha referência, e eu quero fazer, então, o y de n, que vai ser o x de 2n mais 3. A mesma operação do exemplo anterior, só que agora para o sinal discreto. Então, se eu fizer pelo método da substituição, eu vou atribuindo valores a n. Por exemplo, y de 1. Ele vai ser a amplitude do x no tempo, então, vou fazer a substituição. 2 mais 3, x do tempo 5. Então, repara que eu estou pegando ponto 5, que já é 0. Então, como o deslocamento está acontecendo para a esquerda, eu tenho que pegar valores anteriores a 1. Y de 0. X de 3. Então, a mesma amplitude que eu vou ter no y tempo 0 vai ser a mesma do x no tempo 3. Y de menos 1, x, então aqui vai dar menos 2 mais 3, x no tempo 1. Y de menos 2, x menos 4 mais 3, x de menos 1, que é o nosso último valor não nulo. Então, aqui eu já peguei todas as amplitudes que me interessam. E vou montar, então, o gráfico do y. Então, na amplitude 1, eu vou ter a amplitude do tempo 5, que é 0.
no tempo 0, eu vou ter a mesma amplitude do tempo 3, que é 2. No tempo menos 1, mesma amplitude do tempo 1, que é 1. No tempo menos 2, mesma amplitude do tempo menos 1, que também é 2. E aí, no tempo menos 3, a gente vai ter 0 a partir daí. Se quiser fazer a conta, né, com o tempo menos 3, para provar matematicamente, é só fazer a substituição também. Então, nesse vídeo, a gente falou um pouco de operações combinadas, falamos sobre a regra de precedência, que primeiro a gente faz o deslocamento e depois o escalonamento, e falamos também como faz a operação combinada pelo método da substituição. Até!